Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos em mais uma quinta-feira, mais um estudo NEP. Deixa eu baixar um pouquinho a saúde do cliente aqui também. Tanto reflexo, ó. Estamos em mais um encontro, né, do NEP aqui. Hoje, virtualmente, né, de modo online, aqui nesse canal de Santa Cruz do Instituto Espírita. Lembrando que aqui no canal de Santa Cruz você tem vários vídeos aí, temos vídeos de segunda a sexta-feira, nas sextas-feiras geralmente são online, mas temos vídeos aí segunda, terça, quarta, quinta, né, sexta. Sábados, às vezes, temos alguns materiais também de umas palestras específicas do sábado, mas temos aí um canal bem vasto, muito material. Lembrando que o Dia da Cruz fica ali na Avenida Zenha, número 366, ali na esquina com Ipiranga, você que não conhece, muita coisa para cá, aquele prédio grande que tem ali, né? Aquela estrutura bem grande, tem uma escola infantil, tem um albergue noturno, e tem a Casa Espírita ali com mais de 100 anos ali atendendo a comunidade. Então, para quem não conhece, vale a pena ir lá, curtir os Espírita de Santa Cruz, fazer essa visita, lá receber teu passe, você fugir um pouquinho da luz da comunidade. Então, receber teu passe, conversar ali, né? Pegar essa assistência, é muito bom, muito bom. E nas quintas-feiras nós temos uma palestra, né, que quem cuida é o pessoal do NEP, né, do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, que é esse, ficou bom assim, só por luzinho de fora, né, que tá assim, o celular meio sombrio, né, então, temos aí esse Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, do curso de Pesquisa do Evangelho Apóstolo João, é o grupo que nós temos nas quintas-feiras, às 6h30 da tarde, né, melhor, 6h30 da noite, começando o horário da noite, né? Lá na sala 401 do Instituto Espírita de Santa Cruz. Então, temos o NEP na parte virtual, que é o nosso canal, que tem algum material, não tem muito ainda, temos ali o NEP no Instagram, temos o NEP, que é esse braço do NEP, que é esse grupo presencial, onde estamos estudando o Evangelho de João. Então, estudamos ali com textos, textos da doutrina, né? E aí vem também comentários rabínicos, comentários lá da escola católica, né, da protestante. Então, vem vários textos, textos hebraicos utilizamos traduções diferentes para fazer essa comparação e criar esse entendimento a respeito do Evangelho, né? Lembrando que hoje vamos estudar aqui o capítulo 100, deixe-me ver aqui, 110, do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje eu estou usando as versões em papel aqui para o nosso estudo. Geralmente eu estou com ela online, mas hoje a versão em papel. Quando estamos estudando o livro do Caminho, Verdade e Vida, esse livro, né, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e aqui no início do livro, Emmanuel já esclarece, né, sobre a técnica do colar de pérolas, que ela é, na verdade, o que deu origem ao NEP, os NEPs, né, que é pegar alguns trechos e juntando os trechos, uma técnica antiga hebraica, onde eles faziam colar de pérolas, as pérolas eram trechos evangélicos não trechos nas escrituras sagradas, profetas, livro fulano, e aí os estudiosos iam retirando um trechinho livro, tiravam outro livro e faziam um estudo com aqueles trechos e um intermediando. E o NEP faz isso, o NEP faz essa interligação de trechos para que a gente possa compreender melhor as palavras de Jesus e o ensinamento de Deus. E hoje vamos estudar esse capítulo intitulado Vida Sucessiva, né? Capítulo 110, livro Caminho, Verdade e Vida. Lembrando aqui também que no Instituto Espírita de Santa Cruz, todos os sábados tem evangelização, das 15 para as 13 às 16 horas. Temos evangelização infantil e juvenil e o grupo da família. Então, são grupos destinados às crianças, aos jovens e aos familiares desses jovens e dessas crianças, além de grupos de estudo, palestras, atos, né? Orientação, atendimento fraterno. Então, importante para quem
percebe que o que ele explica faz bem para você, vai fazer bem para você em qualquer fase da tua vida, em qualquer fase do teu desenvolvimento, principalmente desde o princípio, né, com a criança, lá que está trazendo as bases e precisa trazer essas bases reforçadas por uma filosofia positiva. Não tem ciências ideais do mundo, mas pelo ideal do Cristo, que nos ajuda a caminhar e vencer o mundo como Cristo. Então vamos para a nossa prece e abertura, depois a gente dá início à nossa conversa de hoje, aqui desse dia de Neco, né? Mais um aviso, nas segundas-feiras, algumas segundas-feiras, nós estaremos fazendo um trabalho junto com o pessoal também da evangelização e com o pessoal do Círculo da Família, mais alguns convidados, um trabalho sobre educação do espírito. Então, evangelização, é, mediunidade em crianças, obsessão em crianças, adolescentes, mediunidade de questão da família, educação da família, evangelização da família. Vamos fazer todo um trabalho voltado para as crianças, para as famílias, para os jovens, para a família integral, na segunda-feira. Iniciamos essa segunda-feira que passou com o título Educação do Espírito, né? Agora teremos uma pausa ali nessa segunda voltamos. Esse nós vamos fazendo até que a gente consiga completar todas as segundas, né? O número de trabalhadores já estabelecido, estamos formando o trabalho, mas ele já iniciou, tá bom? Então, vamos para a nossa prece, depois a gente dá início aqui ao nosso encontro. Então, agradecendo a Deus Jesus a oportunidade de estarmos juntos mais esse encontro e que possamos hoje fazer o melhor do nosso entendimento, da nossa conversa, a fim de que o trabalho seja concluído para a graça de Deus. Obrigado, Pedro. Vamos lá. Vamos ver o nosso capítulo de hoje. Hoje nós estamos lendo o capítulo 110 do livro Caminho, Verdade e Vida. Como disse, a minha versão para a versão antiguinha, ainda encadernada, livro pequenininho, né? Isso aqui, a leitura dele aqui, né? A capa, Caminho, Verdade e Vida, né? A versão da FEB. Vamos lá. Vamos ler então. Capítulo 10, intitulado Vidas Sucessivas. Aqui Emmanuel linka o versículo 7 do capítulo 3 do Evangelho de João. Olha aí, João. Eu digo assim: não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. Então aqui Jesus está naquela conversa, depois nós vamos ver a conversa na íntegra aqui, que tem dentro do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, pelo Evangelho de João, mas dentro do capítulo 4 que trata sobre ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, falando sobre a reencarnação. Vamos ver a inteligência. Nós vamos ler esse texto aqui primeiro, depois a gente vai para o texto do Evangelho para ver de onde é que, né, desse texto inteiro, de onde é que Emmanuel está conversando com a gente. Então, vamos ver o comentário de Emmanuel a respeito desse versículo 7. Vamos lá. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado apenas cruéis, pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência divina corrige a mão. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um acelerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo,
conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram o crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. Desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor, entre as dificuldades e as dores do destino, com as bênçãos de temporário esquecimento. Olha aí. Esse mano não dá. O cara traz cada uma pra gente. Então, vamos ler aqui na íntegra o trecho que Emmanuel destacou aqui no Novo Testamento, mas a gente vai ler dentro do trecho que está selecionado por Kardec, né, pelos Espíritos, por Kardec aqui no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, mas especificamente no item 5. Né? Esse que vou ver que está destacado aqui no subtítulo, Ressurreição e Reencarnação. Vamos lá, item 5. Diz assim: ora, havia um homem dentre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus. E às vezes é traduzido como príncipe também, né, em algumas versões, em algumas traduções bíblicas. Senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, pois ninguém poderia fazer os milagres que faz se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou a Jesus: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade vos digo, se o homem não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não vos espanteis se vos digo que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e escutai a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Ocorre o mesmo com todo o que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como isso pode acontecer? Jesus lhe disse: sois mestre em Israel, ignorais essas coisas? Em verdade vos digo que apenas dizemos o que sabemos e que apenas damos testemunho do que vimos. Entretanto, não recebeis nosso testemunho. Mas se não acreditais quando vos falo das coisas terrenas, como acrediteis quando vos falo das coisas do céu? João, capítulo 3, de 1 a 12. Lembrando que Emmanuel destacou o capítulo 3, versículo 7, ou seja, ele está aqui dentro. E a gente vai se perguntar, mas por que Emmanuel não pegou esse trecho todo que está destacado dentro do Evangelho? Porque, afinal de contas, está falando do Espírito de verdade, já tinha destacado esse trecho. Kardec já tinha destacado esse trecho. Por que Emmanuel não pegou todo o trecho para ampliar o conceito, né? Porque aí é exatamente a ideia. Apesar desse trecho aqui, ele falar, né, como está escrito aqui no item 4 do capítulo 4, sobre ressurreição e reencarnação, esse trecho que está no 5, no item 5, onde ele descreve o trecho que vai guiar esse pensamento, tem muitas outras nuances que dentro do olhar de Neff pode ser ampliado. Pode se falar de diversas outras coisas aqui, então, Emmanuel que ser certeiro. Por isso que ele começa com essa frase, né? Então ele destacou aqui: antes maravilha de haver dito, necessário você nascer de novo, no versículo 7. Por isso que Emmanuel começa dizendo: a palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara, ou seja, Nicodemos não entendeu porque não quis entender. Foi clara. Então, é claro para a gente também, é preciso que você nasça de novo. Nascer de novo. Se a gente for entender da maneira mais crua, nascer mais uma vez. E a gente sabe que você não pode nascer de novo se você ainda estiver na mesma existência. Então ele pensa que você morra, que você desencarne. Se a gente for pegar numa ideia filosófica, você precisa morrer para nascer. Então, para que algo nasça de novo, ou seja, para que algo nasça em uma nova oportunidade, em um novo momento, você precisa terminar o momento atual e começar um momento novo. Então, de maneira, em termos de sentimentos,
de ideias, de ciclos, a gente precisa morrer num momento. Aquele momento precisa encerrar. Ou seja, o homem velho naquela situação precisa morrer. E aí renasce uma nova criatura. Nossa proposta filosófica. Mas essa proposta, né, mais direta que Jesus está trazendo em Podemos, você precisa nascer de novo. Então, o que está incluído nisso, você precisa morrer e nascer de novo. As várias vidas, né, as várias vidas dentro de uma existência. Então, você precisa viver várias situações para ter uma existência mais completa. Né? E ele já diz aqui que essa interpretação aqui, dentro dos estudiosos, do sacerdócio organizado, ela é distorcida. Porque a ideia da reencarnação, ela nos traz uma questão de compromisso muito forte, uma questão de autocorreção muito forte. E nem sempre nós trazemos a ideia da reencarnação para a falta dos nossos pensamentos. Os próprios espíritas não conseguem trazer, por exemplo, muitas vezes, quando estão formulando uma ideia, um pensamento dentro da concepção espírita, trazer ali os princípios básicos da doutrina espírita, né? É Deus, encarnação, a realidade dos mundos habitados, né? Comunicação com a habilidade dos espíritos. Né? Então, tem várias questões que estão envolvidas nesses princípios básicos da doutrina espírita, a reencarnação dele. Então, quando você vai pensar em algum tema da doutrina espírita, vai tentar pensar através do viés da doutrina espírita, você precisa necessariamente somar a pauta dos seus pensamentos, princípios básicos da doutrina espírita. E a reencarnação vai nos ajudar a compreender que aquilo que não é explicado nesse momento tem uma explicação anterior, as causas anteriores às nossas aflições, como o próprio Evangelho nos diz no capítulo 5, né, das aflições. Causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições. Nas causas anteriores, a gente vai ver esse processo nas outras vidas, dentro da mesma existência do espírito imortal, mas a questão da reencarnação, que vai nos trazer essa explicação. Mas a partir do momento que você aceita a reencarnação, traz ela para a pauta dos seus pensamentos, o vitimismo precisa sumir. Então, a gente precisa compreender que talvez nós estejamos ligados uns aos outros. Talvez, será, né? Olha aqui que Emmanuel nos traz aqui mais além, né? O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento, ou seja, a gente não consegue entender ainda que é um processo de resgate e reajustamento que expressa a lei de amor de Deus. Muitas vezes a gente se sente injustiçado, né? Nós nos sentimos perdidos, injustiçados, nos sentimos, né, maltratados por Deus, nos sentimos o próprio sentimento de credores, né? Estão com dívida conosco, a mágoa é gerada, os processos de conflito, os processos de desarmonia são gerados porque nós não aceitamos. Não aceitamos que Deus está fazendo uma corrigida amorosa. E nós queremos, né? Nós queremos a revolta, nós queremos ir a forra com os nossos sentimentos, e aí dá um erro. Né? Olha o que Emmanuel segue nos dizendo. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou sofrimento prolongado. Já vamos lembrar das questões da lapidação. Nesse período judaico, a condenação à morte era a lapidação. A pessoa era muitas vezes ou enterrada até o pescoço, ou lapidada, né? Ali era colocada num local, num recuo onde ela não tinha fuga, e a dela era apedrejada por uma comunidade que estava ali na volta e pelos principais daquele concílio ali, né? Dos fariseus, dos doutores da lei. Ou então, a enterrada, e aí o pescoço de fora, ela era apedrejada na cabeça até a morte. Eram as lapidações das condenações cruéis que hoje nós temos a pena de morte, nós temos a prisão, a pena perpétua, temos aí, em alguns casos, né, da pena de morte, a cadeira elétrica, injeção letal, e aí o homem que nos dobra com mil maneiras, né, de fazer mal aos seus semelhantes. Então, temos até museus aí na Andradas, em Porto Alegre, na Rua das Andradas, em Porto Alegre, ao lado do shopping Rua da Praia, temos um museu
museu onde um tempo atrás teve uma exposição de equipamentos de tortura. Então, você vê que nós temos um variado arsenal, um variado número de materiais e situações de fazer o mal. Mas isso é do ponto de vista da justiça humana. É muito equivocado. E aí, quando entra aqui, ele diz assim, né? A providência, todavia, corrige amando, não encaminha os réus à prisão, prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos, olha a palavra, comparsas, ou seja, o que você está sofrendo hoje, você construiu junto com alguém, em algum momento, aquela relação balançou, mesmo que seja no mal, mesmo que fosse uma relação no mal, no equívoco, no erro, em algum momento ela ficou balançada. E por ela ter ficado balançada, houve alguém que leva vantagem em cima de alguém. Né? São comparsas, foi construído junto essa relação. Olha aqui. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns frente aos outros. Olha só. E como é difícil aceitarmos esse processo de se redimir um frente ao outro. Porque muitas vezes, e quase sempre, há conflitos, ou nos entregamos ao equívoco novamente, revivemos os erros, e por hora, quando tentamos o distanciamento, nos magoamos, tentamos o distanciamento e com muita força, muita mágoa, muita angústia, e acabamos perdendo a oportunidade de nos redimir uns aos outros. Né? E nós sabemos que isso realmente não é fácil quando você traz aquele sentimento de dificuldade que muitas vezes não é vencido somente numa encarnação, mas em todas as encarnações existe a proposta dessa vitória, mas Deus sabe a nossa dificuldade para que a gente consiga vencê-lo. Né? Mas ele sempre nos coloca no palco da vida junto com os nossos antigos companheiros de equívoco para que consigamos fazer isso. Estamos dentro da família, dentro dos grupos de amizade, dentro dos grupos de trabalho, tudo dependendo do nível de comprometimento assumido, do nível de reajuste. Quanto mais profundo o reajuste, mais intrínseca a relação. Quanto mais complicado a corrigenda, mais ajustado o relacionamento é. Mais próximo, mesmo que seja no ódio. Né? Desde que o pessoal desagorizada fala, mesmo que seja na força do ódio, mais ajustada a relação. Então a gente vê que ficamos quase que justapostos, né? Muito próximos, muito apegados ali, em uma relação que às vezes é complicada, onde um ocupa o pensamento do outro, quase que obsessivo, às vezes, desse reajuste muito complicado. E quando não entra a questão do amor e da compreensão, da libertação do coração dessas mágoas, nós não fazemos esse trabalho íntimo de nos melhorar, porque primeiro você precisa se melhorar. Primeiro você precisa compreender qual é o seu papel nesse desajuste, pode ter papel nesse reajuste. Mas lembrando que só se reajustam pessoas ajustadas. Então, eu preciso ajustar-me, compreender o que precisa ser feito e fazer esse. Eu me ajusto, o outro se ajusta, e nós fazemos um reajuste entre nós dois. Mas é necessário que primeiro você se organize internamente para que não ponha os pés para as mãos. Então, eu trabalho de autoconhecimento, de auto-reforma, de autocondicionamento, até o momento que você esteja pronto para fazer esse reajuste. Mas você não pode postergá-lo. Você tem que ter a consciência de que a reencarnação é uma oportunidade única e maravilhosa. Por mais que nós possamos viver e Deus nos dê várias oportunidades, toda oportunidade é única. Igual àquela, nunca mais vai acontecer. Vai acontecer uma outra, em um outro momento. Mas quanto mais for difícil o processo, mais vitorioso você sai. Quanto mais cedo você cumpri-lo, menos dores e menos mágoas e menos oportunidade de criar processos mais difíceis você vai ter. Então, é dolorido, mas ele vai ser gratificante e satisfatório quando você vencer. Por isso a importância de nos entregarmos ao processo de reajuste que está acontecendo. Vamos ver aqui, então, ele diz assim: para a sabedoria magnânima, nem olha, rapaz, que ele vai dizer para a gente, olha aqui,
Vocês me desculpem estar falando essas coisas pra vocês. Me desculpem, né? Só fazer um pequeno parênteses, você tá vendo que no outro dia, tá? É gravado, tá bom? Não fica chateado comigo, é gravado pelo horário da palestra. E esse ano feriado a gente vai estar trabalhando em outra atividade. Então, é no dia que é gravado, mas, bom, assistam com o coração. Vamos lá, então, aqui. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é o acelerado. O acelerado, convocado, né? Dito. Vamos pegar por aí. Como nem sempre a vítima é pura e sincera. Opa, pura e sincera, nem sempre é pura e sincera. Deus não vê a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram o crime. O que os espíritos estão nos dizendo aqui? O que Emmanuel está nos dizendo? Eu não terminei ainda, vou continuar ainda. O que Emmanuel está nos dizendo? Aquilo que você está vendo não é o todo. O que você sabe que você sente não é o todo e não é verdade completa. Aquele é um pedaço que você compreende e pode pessoal, presta atenção, suportar. Que você consegue suportar como verdade. É como ideia, né? Quando Jesus conversa lá com Pôncio Pilatos, quando ele diz assim, aquele que ouve a verdade segue a minha voz, né? Aquele que busca a verdade segue a minha voz. Quando ele está falando com Pôncio Pilatos diz assim, mas o que é verdade? Antes de encaminhar ele, né, de volta lá, o doutor está ali, ele ser crucificado. O que é verdade? Jesus fica calado, porque como colocar a verdade que existia dentro de um espírito como Cristo na cabecinha de amendoim de Nicodemo, daquela cabecinha, de Nicodemo, desculpa, corrigir, né, de Pôncio Pilatos, na cabecinha de Pôncio Pilatos. Imagina Pôncio Pilatos naquela conversa, como é que vai colocar a verdade que Jesus traz para Pôncio Pilatos? Como é que ele vai entender a verdade do âmbito da visão do Cristo? Então, se a gente vai entender que um homem como Pôncio Pilatos, que não era um homem tolo, a fazer o trabalho que ele fazia não era um homem tolo, era um homem confiado, um homem que era um trabalho de maneira consentida, que tinha um cabedal de conhecimento, que tinha uma cultura, que tinha um poder de liderança, talvez muito maior do que muitos de nossos líderes de hoje, um conhecimento talvez maior do que o nosso, apesar de hoje nós termos um conhecimento vasto disponível na internet, ele não é sinônimo de compreensão da verdade. Então, a gente vê ali que, apesar de ser aquele homem grandioso ali que estava coordenando aquilo, ele não tinha nenhuma ambição de entender a verdade pelo ponto de vista do Cristo. Isso é nós. Então, quando a gente observar uma situação no mundo, tenho certeza que ela nunca é a totalidade da situação. E que tomar partido de algo, levantar uma bandeira, o que eu estava, né, esses dias pensando, eu vejo as pessoas levantando a bandeira na internet, tomando aquilo como uma verdade, é isso, é a expressão. Alto lá, pessoal. Vamos estar levantando bandeira sem ter mastro para sustentar, né? Porque a gente levanta a bandeira, mas as nossas nações do mundo, tanto que a gente não sabe a totalidade da verdade, nem sobre a situação que nós estamos falando, levantando bandeira, nem sobre como nós entendemos isso. Então, no impulso do momento a gente levanta uma bandeira, não tem um mastro para sustentar. Você não tem um mastro para ficar aquela bandeira. Então, você fica aquela bandeira na mão, aberta, quando você vê, você está usando aquela bandeira para fazer qualquer outra coisa na vida. Então, compreender a totalidade da situação é algo que nós não suportamos ainda. Tem que ser de maneira muito sutil, né? Pedagógica, assim, de uma maneira, é, aquele medicamento agora que se chama muito homeopática, diluída, porque o nosso coração não suporta a verdade a respeito de química, de nós mesmos. Saber a verdade e qual foi o teu papel, a tua responsabilidade dentro de um processo de um tanatório difícil, aquele rostinho fofinho de hoje, pode ter sido um compasso de Gengis Khan de ontem, né? A alma amorosa de hoje pode ter sido a criatura arrependida pelos crimes do passado, mas que ama. Hoje está amando até corrigir isso. Está complicado, aquele mundo complicado. Então,
Não compare-se com um passado nebuloso que nós temos, e que somente Deus sabe onde isso começou, onde isso terminou. Tanto que Jesus nos fala, né? Do dia e da hora, quando Jesus está falando sobre os acontecimentos que viriam para o futuro para os discípulos, ali após uma passagem muito difícil, ele está falando para eles sobre os acontecimentos no futuro que se sucederiam ao longo dos anos, e um dos discípulos pergunta, Senhor, quando aconteceram essas coisas? E ele diz que no dia e da hora, nem o Filho, nem os anjos sabem, somente o Pai que está no céu. Nós devemos entender que quando as situações começaram, quando talvez elas vão terminar, só Deus sabe. Quando é que esse processo tem início, mas que nós temos a nossa mãozinha no equívoco construído, temos. Não tiremos fora o corpo, não tiremos fora a nossa responsabilidade. E Deus sabe todo daquilo. Então, o que está acontecendo, pessoal, isso é uma coisa muito importante a gente entender. Se está acontecendo aquela situação com você, em algum momento, se em algum momento, preste atenção, sou muito sério, pessoal, em algum momento você se considerou injustiçado, e a gente se considera pacas o tempo todo, injustiçado, você se considerou injustiçado, deixado de lado, enganado, desvalorizado, iludido. Tudo bem, isso pode acontecer. Tudo bem, você se considerou, mas em algum momento você disse assim, Deus está sendo injusto, se você considerou que está acontecendo uma injustiça com você, e você está dando isso aí para Deus, as pessoas até podem ser injustas com você. Por exemplo, eu posso ser injusto com você em algum momento. Eu posso te iludir, te enganar em algum momento. Mas isso é entre eu e você. Então, você pode achar que eu estou fazendo isso. Tudo bem. Entre nós isso pode estar acontecendo, mas essa situação que se formou conosco não é uma situação justa. A permissão para que aquilo aconteça, saída das mãos de Deus, não é uma permissão injusta. Eu, como você, posso estar sendo injusto neste momento, com as nossas personalidades atuais, mas o que formou aquela situação não é injusto. O acontecimento em si é perfeitamente plausível dentro das leis de Deus. Porque se você considerar que você está sofrendo no âmbito geral, né? Não é aquele, a pessoa está fazendo com que você está sofrendo no mundo é uma injustiça, você está dizendo que Deus falhou. E se você disser para você e assumir esse papel de que Deus falhou, Deus não tem mais poder na sua vida, porque você não permite. Você considera que o mundo é muito mais forte que Deus, e aí a sua base de compreensão da lei divina muda. Você passa a se revoltar. Então, entender que Deus concebe toda a situação, conhece toda a situação. E todas as probabilidades a respeito de você, ele sabe, ele conhece desde o momento da criação. E ele sabe cada passo que você deu que te trouxe até ali. E cada pedacinho que você construiu daquele castelo que hoje está em ruínas, talvez ele sabe tudo que você fez, tudo que eu fiz. Então, não há injustiça seja das mãos dele e a lei dele é perfeita. O injusto somos entre nós. Então, podemos dizer que no mundo há muita injustiça. O mundo é repleto de injustiça, mas no mundo não há nenhum injustiçado. No mundo há muita injustiça, mas nenhum injustiçado. Porque se você se considerar injustiçado, Deus falhou com você. Isso é impossível. Deus é perfeito. Deus é infinitamente justo e bom. Inteligência suprema, ou seja, as mais altas inteligências, mais iluminadas e mais plenas do mundo são fagulhas muito ínfimas da inteligência de Deus. Incapazes de compreender em sua totalidade. A gente entender que Deus não falha, nem com você, nem com ninguém. E isso é importante que seja sedimentado no teu coração. Deus não erra, certo? Nossa, se eu não está entendendo direito, Deus está errando. Então, vamos para o finalzinho do texto aqui para a gente concluir. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes. Rede, né? É sólida para a comunidade. A fim de que aprendam a lei do amor, entre as dificuldades e as dores do destino, com as bênçãos de temporário esquecimento. Esquecimento está aí. Mas se você prestar bem atenção, não dá para se fazer de desentender.
Se você prestar bem atenção, apesar do grau de esquecimento, você compreende muito bem seu papel na situação. Isso aqui tem coisa, né? Eu devo ter pregado um preguinho ali na cruz, eu devo ter dado uma chibata, eu devo ter passado a perna em alguém, né? Você já sabe, não importa o que acontecer, importa como você agora vai reagir. Não importa o mal que foi construído, importa o bem que vai ser construído agora, não o que você destruiu, mas o que você edifica. Então, entendamos que o processo de reencarnação ele é regenerativo. O processo de reencarnação é regenerativo. Ele tira as almas destruídas, as almas combalidas, as almas, né, que estão lá com seus sentimentos degenerados, apodrecidos, né? E ele regenera através desse processo de aprender a amar pelo cansaço da dor. Você não precisa passar pela dor. A gente evolui pelo amor ou pela dor. Não. A gente evolui pelo amor. A gente evolui pelo amor. Amor é um mecanismo para que você aprenda a amar. Aprenda a amar. Então, quando a gente diz evoluir pela dor e pelo amor, é porque a gente se compraz com a dor porque ela nos torna vítimas. E a vítima recebe atenção. Presta atenção, pessoal. A vítima recebe atenção. Quando você precisa voltar as atenções para você, você se tornar vítima. Então, a dor ensina a amar. Você aprender a observar isso, então entender que somente o processo de amor se regenera. Regeneração mental te ajuda a compreender. Então, vamos trazer aqui para ver se. Eu sei que muitos compromissos na Terra dos Mundos são muito difíceis de serem feitos, muito difíceis de serem tratados, difíceis de serem solucionados, porque estão muitas vidas intrínsecas e há muitos compromissos encarnatórios, afetivos, que são muito complexos. Então, para que a gente possa entender mais ou menos como a culpa pode funcionar para a gente, vamos lembrar de um livro muito legal que tem aí, que é o Monge e o Executivo. Acho que eu não sei se eu falei dele, eu acho que eu falei dele na segunda-feira. O Monge e o Executivo, onde lá, uma personagem do livro pergunta pro monge, que era um antigo coach de empresa, um administrador de empresas, um CEO de empresas. E ele resolve determinadamente se retirar do monastério e lá ele passa a dar instruções de treinamento para pessoas que buscam ele na compreensão de liderança, uma liderança mais profunda e espiritual. Então, o que ele faz? Ele passa a dizer assim, ele utiliza muito Jesus para ensinar liderança. E aí ele fala do amor. Um camarada que estava lá tentando aprender esse processo de liderança melhor entendida, ele disse assim, mas como é que eu vou falar de amor, né? Porque eu sou um soldado e ainda se transforma em respeito, né? Então vamos pegar uma frasezinha aqui que eu utilizei na segunda que diz assim, né? Os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Então vamos transformar isso em respeito. Se nós conseguirmos um mundo onde a gente vai colocar o amor, não conseguimos botar para amor, bota respeito. Meus discípulos são conhecidos por mim ser respeitados. Porque o respeito exige uma doação sem ultrapassar os seus limites. O respeito não exige o sacrifício que você ainda não consegue fazer quando não conseguir amar, mas ele exige o desprendimento, por mais que seja forçado do teu egoísmo, para que você respeite o espaço do outro, respeite a opinião do outro, respeite a decisão do outro e respeite que ele quer seguir o seu caminho. E se fazer respeitar. Você se faz respeitar. Você faz com que o seu espaço seja respeitado, a sua voz seja respeitada, sem ferir o outro. Sem ferir o outro. Então, se você percebe que você não vai ser respeitado, você se retira. Se você ficar num local que você não é respeitado, que você não é respeitado, se você ficar ali, você está se respeitando. Então, respeita a opinião do outro e se retira da situação. Com isso, você desenvolve amor. Você aprende a não agredir. Você começa a aprender de maneira rudimentosa a amar. Então, se você ainda não consegue fazer, por muito se amarem, por muito se respeitarem, nesse processo de reencarnação, nós aprendemos primeiramente a respeitar o outro como irmão, como filho de Deus. E trazer para o coração a ideia de família universal. E entre processos complicados de comparsa, de parceiros, religiosos, de parceiros de trabalho, um jogo muito de equívoco entre as almas, nós vamos aprender a se respeitar novamente, em direito do caminho. E aí se libertam uma da outra e passam a trabalhar juntas pelo processo
de compreensão pelo processo de afinidade da dor. Não conseguimos corrigir nossa jornada. Meus amigos, já passei 10 minutos do meu horário. Vou encerrar aqui a nossa parte de final. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Apesar de ter sido um encontro gravado, foi um encontro gravado com muito carinho. Espero que todos gostem. Lembrando, pessoal, vou fazer um pedido a todos, né? Estamos aí retomando agora algumas atividades, retomando, não, fazendo essas atividades de segunda-feira, que logo serão todas as segundas-feiras, sobre educação do espírito, com a proposta de trazermos um público maior para casa. Então, estou fazendo um pedido para você aqui. Vá presencialmente em Breda Cruz. Nós vamos retomar as nossas casas espíritas, retomar os nossos trabalhos, voltar. O online é muito bom. Quando a gente tem um grupo muito tarde, queremos inserir mais um horário. Naquele horário não conseguimos ir. Na minha cidade não tem grupo de estudo espírita, não tem estudo espírita. Eu estou doente, então não sei o quê, eu moro muito longe. E tem aquele grupo online que me acolhe. Os grupos online são maravilhosos, mas nada substitui a presença humana, o afeto. Por isso que Jesus veio, né? Jesus veio até nós, porque nada substitui a tua presença. Então, venha para o Espírito, pessoal. Encha as cadeiras dos salões, encham as salas de grupo de estudo, encham a sala de evangelização. Venham à casa espírita. Venham para a casa espírita, pessoal. Os trabalhadores estão lá esperando você. Venham, coração aberto. Recebam passe, assistam palestra, fiquem na programação toda, né? Não tenham preguiça de se espiritualizar, não tenham preguiça de dar as suas horas, porque se você está em casa, se você está me ouvindo, você pode levar esse celular para a cozinha, você pode ligar sua TV e ficar ouvindo quando você está cortando cebola, você está pintando as unhas, você não pode ter atenção plena. Se você está lá presencialmente, a sua atenção está plena, a qualidade é outra, a entrega espiritual é outra, o desenvolvimento espiritual é outro. Vá presencialmente a cada espírito. Encha os salões da casa espírita, encha os grupos de estudo, vá na evangelização, vá no grupo de estudo, trabalhe, se doe, vá e você vai ver a diferença espiritual que você vai sentir. Porque somente na relação próxima com o outro, você reajusta a tua intimidade espiritual e aprende a conviver de maneira mais aprimorada. A dificuldade que nós estamos tendo hoje de lidar com problemas que chegam até nós, sentimos essa fragilidade emocional enquanto nós deixamos de ter um atrito nessa sala. Você precisa lidar de espírito, você precisa em seu centro religioso presencialmente. Vá, não deixe de ir. Então, o visto que eu estou fazendo, quero te ver, quero lá nas fileiras, nas cadeiras do centro espírita, presencialmente, contemplando a palestra, recebendo o passo, confraternizando, abraçando, apertando as mãos, sentindo um outro, tá bom? Então, quer assistir online? Vai lá para a Casa Espírita, liga ali, comenta ali no YouTube que a gente passa lá, tira o áudio, comenta no YouTube, faz seu comentário ali para dar um apoio na página, mas vai, pô, vai, né? Vai, depois você pode olhar ali no online, você pode olhar no link do YouTube ali, compartilhar essa página, lá ver se a via parece ser boa. Eu vou compartilhar com o pessoal aqui, o pessoal ver também. Mas vai, tá bom? Eu quero te ver lá sentadinho na cadeira, você. Pessoal, abração bom para nossa pré-ferramenta. Então, obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estarmos mais um encontro, mais uma oportunidade dessa conversa fraterna, e que possamos, hoje e sempre, encontrar o Senhor no nosso coração. Possamos encontrar a tua luz e a tua misericórdia em vários momentos, no mês onde o Senhor está muito. Muito obrigado. Pessoal, valeu. Então, desculpa, pessoal, da sexta-feira, passei 14 minutos, né? 14 minutos. É isso aí, então tá. Quero você, não esqueça meu pedido, presencialmente te encontro lá.